O Brasil cai 10 posições em ranking que mede a percepção sobre a corrupção. Achei engraçado essa, né? Tem um órgão que quer comentar, Aida? Que a redação desse troço, né, tá tão complicada, né, que dá a entender que as pessoas estão percebendo o Brasil como um país com menor corrupção, mas é o oposto, tá? Quando o Brasil cai no ranking da percepção de corrupção, significa que nós estamos ficando piores, tá? Nós estamos com a percepção de maior corrupção, tá? Só para eu dei uma olhada na matéria. Não é culpa do jornalista, é culpa do próprio órgão. Cara, isso é da Transparência Internacional. Aquilo ali, para virar lixo, tem que melhorar muito, né? Então aí sai todo tipo de barbaridade, né? O cara entorta o que já está empenado e depois ele mente. Aí é complicado. Eu li a matéria também. Bota na tela de novo, só porque eu confesso que eu estava fazendo a interpretação errada. Se você não corrigisse, eu ia cair nessa. Quanto menos você percebe a corrupção, é sinal que ela está agindo mais impunemente, né? Que a imprensa não cobre mais, né? Que as autoridades não prendem mais. É isso mesmo. Não, então, mas o que eu estava entendendo da matéria era que as pessoas percebem menos a corrupção. Não que não existe corrupção, mas que o povo está percebendo menos, como se o povo estivesse mais convencido de que quem está no poder não é corrupto, o que na verdade seria o contrário. Não é. Eles estão querendo dizer que falta transparência mesmo para que a corrupção seja percebida. Entendi. Se tu olhar no parágrafo abaixo aí, Paulo, tem ali, ó, destaca que quanto mais alta a pontuação, maior a percepção de integridade, ou seja, o contrário da corrupção. Como a gente está com um número mais baixo, a gente caiu posições, a nossa corrupção está mais elevada, né? A percepção sobre está mais elevada. Ocorre que eles atribuem isso, aí já me permite entrar no tema, eles atribuem... Pode prosseguir com o seu comentário. Porque o Eduardo colocou muito bem, a Transparência Internacional é um órgão completamente esquerdista, né, com viés ideológico claríssimo, e eles atribuem muito, como eles fazem a medição, esse dado é de 2023, e como o dado ficou negativo, o que eles fazem? Putz, e agora? O que a gente faz? Vamos jogar para o Bolsonaro, culpa do Bolsonaro. Apesar de ser de 2023, né, eles pegam dados de 2023, tá, mas não dá para dizer que é o Lula, é o Bolsonaro. A culpa, obviamente, como o próprio Bolsonaro diz, né, o Lula dorme e acorda pensando nele, e a imprensa e toda essa galerinha também. Então, assim, eles atribuem ao Bolsonaro a corrupção. Só que, vamos lá, sobretudo se a gente pegar que é uns pontos que eles destacam ali, que é a questão das estatais. As estatais no governo Bolsonaro passaram a dar lucro pela primeira vez na história. E nós já estamos, de outro lado, com um déficit estatal gigantesco, na casa de 230 bilhões de reais. Então, assim, seria, não diria nem ingenuidade, porque obviamente eles não são ingênuos, mas é muita canalice querer atribuir ao governo Bolsonaro os problemas de corrupção que são do governo Lula. É óbvio. E se a gente tem um judiciário hoje, como eles mesmos destacam ali, sem isenção, se a gente tem uma imprensa que não permite que as pessoas acessem a verdade da maneira correta, então é óbvio que isso não tem absolutamente nada a ver com o governo Bolsonaro. Tem tudo a ver com o governo Lula, que, aliás, ter caído só 10 posições, eu acho pouco. A gente deve ser o último país aí em corrupção no mundo. Ou o primeiro, né? Se a gente for analisar dessa forma. Obrigado, Gustavo. Passar o comentário para o Luiz. Pois é, né? Quem diria, né, que colocar na presidência um condenado por corrupção, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, ia resultar no aumento de corrupção do Brasil e no aumento da impunidade também, né? A vida é cheia de surpresas, né? Quem poderia imaginar? Eu nunca acharia que isso seria possível, né? Mas a verdade é que está aí, né? As consequências, elas vieram muito rápido, né? Os petistas, eles vieram velozes e furiosos, né? Assim que as portas foram abertas para eles de novo infestarem, né? Todas as instituições, eles vieram velozes e furiosos com praticamente, digamos, 3 metas principais, né? Uma era perseguir os oponentes políticos, o que eles estão fazendo com a ajuda prestigiosa do STF. Eu diria que o STF
nem é mais STF, o STF a gente já pode chamar de PT também, é o judiciário do PT, é o escritório advocatício do PT, né? A outra meta seria aumentar muito os impostos e tirar o máximo de dinheiro que eles puderem dos trabalhadores, das empresas e de tudo mais. E a terceira meta seria perdoar e botar na rua toda a quadrilha, né? Todos os colegas que ajudaram a sangrar as estatais durante todo o governo PT, todos os corruptos estão voltando aos seus cargos, né? Só não está voltando ao cargo, repara, só não está voltando ao cargo quem fez delação premiada contra o Lula. Esses o Lula não perdoa, esses o Lula não esquece, né? A gente vê, por exemplo, o Palocci, né? O Palocci falou, acabou não dando em nada, né? Acaba nunca dando em nada quando é contra o Lula, né? Ele disse, inclusive, coisas gravíssimas que poderiam levar à cassação do partido, né? Do PT, que deveriam levar, né? Ele falou, por exemplo, que havia dinheiro do Gaddafi, né? Dinheiro de fora, né? No PT, para concorrer a eleições e tudo mais, e isso é terminantemente proibido. Mas claro que os caras dão um jeitinho, né? De deixar para lá, né? Todas as bizarrices que o PT aprontou, foi tudo perdoado. Isso daí já foi meio que deixado para lá durante o governo Bolsonaro. Imagina agora, em que os caras dominaram tudo, né? Então, o Palocci não volta, alguns outros que delataram o Lula não voltam, mas os petistas raiz, eles não delatam. Você pode notar, o Zé Dirceu, por exemplo, encarou a prisão até receber o perdão da Dilma, né? E não delatou. O tesoureiro do PT também não delatou. Todos esses caras voltaram, estão sendo premiados agora pelo silêncio deles. E é isso que está acontecendo no Brasil agora. O Toffoli, que provavelmente... Isso é uma teoria minha, entendeu? É uma teoria minha. O Toffoli é um dos caras que deixaram o Lula mais chateado durante o governo Bolsonaro, porque disseram que ele simpatizava com o Bolsonaro, ele ia com a cara do Bolsonaro, ele ia lá, tal, meio que tomou umas decisões que eram ruins para o Lula, né, durante, quando estava naquele, continua preso, não continua, né, aquela coisa que semanalmente tinha, né, o exame de um habeas corpus do Lula. O Toffoli algumas vezes votou contra a liberação do Lula. Então, a história que me veio é que o Lula estava muito chateado especificamente com o Toffoli, né? É engraçado também que o Toffoli apareceu uma vez com o olho roxo, né? Todo detonado, né? Tem umas histórias meio estranhas, né? E a minha teoria é que agora o Toffoli foi o cara colocado para liberar todo mundo, assim, do jeito mais cara de pau possível, que assim, vai irritar todo mundo, que não tem desculpa, mas falaram assim, olha, se você quiser deixar de ser persona não grata do Lula, você vai ter que fazer esses serviços sujos, porque ninguém mais tem coragem de fazer isso. Você pode notar, liberar o Odebrecht completamente, né? Retirar todas aquelas acusações, inclusive a associação como é que se diz? Dos promotores e tal, eles foram completamente contra, se levantaram contra essas decisões do Toffoli. Então a gente vê que ele teve que fazer um serviço muito sujo, né? E é indesculpável tudo que ele fez, de todas essas coisas, de liberar a corrupção, corruptos, etc, etc. Ele foi um dos que fez os serviços mais indesculpáveis. Então eu acho que isso daí foi meio que um teste de fidelidade, de lealdade, entendeu? Se você quer voltar às boas graças do mandante, agora você vai ter que fazer esse serviço aí que queima muito o filme de quem fizer. Então o que a gente está vendo é isso, está todo mundo sendo liberado, a imprensa não fala mais em corrupção, né? Ela nem toca nesse assunto. A impressão que nós temos é que no Brasil não existe mais crime nenhum, não existe mais violência, nem crime de rua e também nem o crime de corrupção. A única coisa que tem são os bolsonaristas, golpistas, né? Até esse negócio da ABIN, os caras estão tentando agora ligar o 8 de janeiro, quando a gente sabe que a última coisa que o 8 de janeiro foi algo organizado, ainda mais pela direita, né? Se teve alguma organização, foi de gente na esquerda. Então, a impressão que a gente tem é que não há mais corrupção, né? Mas essas ONGs, elas sabem que sim, a corrupção existe, ainda mais num país como o Brasil, né? Ela só deixou de ser reportada, porque nós temos aquela união dos poderes e da imprensa também conivente com tudo isso.
Esse é o preço que a gente paga, né? Agora, o curioso é isso, né? Que essa ONG é uma ONG de esquerda, né? O fato dela estar reportando isso é sinal de que assim, a coisa é tão indisfarçável, né, que não tem como deixar de falar. E que provavelmente a gente caiu muito mais posições. 10 é pouco. Áudio. Perdão. Algum de vocês sabe se esse índice ele é anual? É anual? É anual, é medido desde 1995. É anual. Seria interessante se a gente tivesse o histórico dos últimos anos, né? Porque eles mediram... quer dizer, o de 2023, que já era o Lula, eles deram conta de dizer que era por conta do Bolsonaro. Conseguiram dizer que era por conta do Bolsonaro que já tinha saído, né? Fica difícil manter difícil para eles, deve ser desafiador, né? Igual como o Luiz estava falando, né? Pode ter caído muito mais posições, deve ser desafiador para eles. E uma coisa que eu gostaria de saber, se algum de vocês tiver informação, já vou passar também a fala para o Eduardo Vieira, o comentário dele, mas se vocês sabem como isso é medido, de que forma, quais são os fatores que são levar, o que eles olham, né? O nível de transparência na prática, né? Como é que isso é feito?